Absolutamente todo mundo sabe falar melhor do que eu. Oi, eu sou o Gui e esse é meu canal. Hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre esse drama que tem sido na minha vida, a comunicação. É óbvio que não é tão verdade assim que todo mundo fala melhor do que eu. Eu sei que eu falo relativamente bem, né? Mas o ponto maior é que eu acredito muito firmemente que eu já falei muito melhor do que eu falo hoje. E por que eu tenho essa mensuração? Eu tenho muito essa impressão quando eu lembro da minha vida na escola e na faculdade. Como um simples exemplo, eu vou citar um dia no qual a gente teve um seminário, meu amigo Rodrigo, inclusive, vai lembrar se ele ver esse vídeo, no qual a gente teve que apresentar um seminário de última hora de geografia que a gente não fazia ideia que existia, tínhamos abstraído completamente da nossa cabeça e a gente teve que desenrolar em dupla uma apresentação que a gente não fazia a mínima ideia do que falar. Então a gente foi lá, pegou meia hora antes, começou a revisar, fez slide, fez tudo e, cara, a gente conseguiu fazer uma das melhores apresentações que tiveram naquele dia. A gente não. E essa foi uma das vezes, né, que a gente teve uma situação assim. Na faculdade mesmo, eu era muito escolhido para participar dos grupos, porque eu era uma pessoa que falava muito bem em frente à sala. Então eu sempre gostei pra caramba de falar na frente das pessoas. E quem me conhece de mais novo até pode lembrar. Eu sempre fui muito desenrolado para conversar, para falar e tudo mais. Mas desde que passou a pandemia e eu comecei a trabalhar de casa especificamente, a minha comunicação ela foi pro saco. Terrível. Eu percebi que eu não sei mais conversar muito bem com as pessoas. E apesar de que eu acho que eu ainda falo ok, de uma certa forma, eu tenho outros meios de comunicação que para mim é a principal que eu tenho hoje. Eu sei me comunicar muito bem com música. Então, por exemplo, se eu tô triste, eu sei exatamente como te mostrar isso com música. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabando. Procuro encontrar, não sei onde está você, você. Se eu tô feliz, eu também sei exatamente como te mostrar com música. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Aqui, ó, para vocês verem. Tá faltando a última corda. A grande mizinha. Mas, mesmo assim, eu não posso tocar violão numa reunião de segunda-feira no meu trabalho. Então, eu preciso achar formas de me comunicar melhor, falando realmente. Então, eu me deparo com algumas situações, por exemplo, quando eu tô na minha daily todos os dias. Esse é um retrato bem falado de como é mais ou menos quando eu preciso falar na minha daily. Então, pessoal, bom, ontem eu fiz uma coisa, né? E nessa coisa que eu fiz, eu trabalhei e me esforcei bastante, fiz algumas coisinhas, e isso, nossa, foi muito divertido. E foi isso que eu fiz, eu espero poder fazer muito mais no dia de hoje. Além de tudo, esse diagnóstico maior eu tenho pegado quando eu comecei a gravar os vídeos. E isso para mim tem sido muito estarrecedor. Quando eu vou editar os vídeos, eu preciso cortar muitas coisas que eu falo. Então, eu começo a cortar os espaços que eu deixo de ar. Só que, enquanto eu vou assistindo, eu vou percebendo também quais são as minhas falhas de comunicação. Então, no último vídeo que eu lancei,
Ao fazer a edição, eu percebi que eu tava falando muito sabe, né, Isso começou a me pegar de uma forma muito estarrecedora. Vou explicar por quê. Alguns dias atrás, na minha igreja, o meu pastor ele começou a dar um curso de homilética. E para quem não sabe, homilética, ela nada mais é do que a arte de pregar. E uma dessas aulas, ele estava falando principalmente sobre a eloquência do pregador, que é uma questão que é muito importante. E nessa aula, especificamente, ele falou mais ou menos a seguinte história. Quando eu vejo uma pessoa pregando e ela começa a falar muito Zé, né, sabe, esse tipo de linguagem, eu começo a ticar pontos negativos para ela. E aí aquilo desabou na minha cabeça porque eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu faço isso, até mesmo em conversas normais. E aí quando eu fui gravar o último vídeo, eu percebi que eu tava falando muito assim, cara. Então eu fiquei chocado, assim, na última vez que eu fui fazer essa edição, eu fiquei muito chocado com relação a como eu tava falando. E como eu não estava conseguindo complementar uma ideia na outra, sem ser prolixo, sem falar demais. E acho que hoje o problema da prolixidade é o maior que eu tenho, sem sombra de dúvidas, quando eu vou conversar com alguém. Então, desde esse momento do curso, isso vem me incomodando. E aí eu comecei a reparar em cada coisinha do meu dia. Fui fazer minha terapia com a minha psicóloga e eu reparei que eu estava repetindo muitas palavras que eu já tinha usado. Sabe quando a gente tinha aquela agonia para construir redação de Enem, que a gente não podia repetir muitos termos, então a professora ensinava a gente a usar vários tipos de palavras diferentes para a mesma situação? Por exemplo, para a gente não ficar utilizando mas em todo o texto, eles ensinavam, né? Entretanto, todavia, porém. E aí a gente encaixava isso naquelas palavras. Eu descobri que tanto quando eu vou escrever quanto quando eu vou falar, eu não tinha essa habilidade de sair trocando. Então eu começava a falar as mesmas palavras na minha terapia. E não somente em momentos assim importantes, como no meu trabalho ou na minha terapia, também em momentos informais eu percebi que eu estava fazendo isso. Cara, foi terrível, porque eu percebi que eu me tornava extremamente longo e cansativo nas minhas palavras, ao ponto de muitas vezes estar conversando com as pessoas e ver elas bocejando. Isso acabava comigo, porque eu falava, meu Deus do céu, como eu tô cansando a pessoa de falar e não conseguir demonstrar o que eu tô sentindo, né? E aí, esses dias, eu comecei a ler essa belezinha aqui, Confissões de Santo Agostinho. E ao me deparar no primeiro capítulo, ele fala ali muito da infância dele, de quando ele era um bebezinho. Ele cita para mim o que é a citação mais brilhante que eu já vi sobre comunicação até este momento da minha vida. Eu tô no segundo livro ainda, das Confissões de Agostinho, então ainda não cheguei muito longe, mas isso me pegou de uma forma muito terrível, que foi ele falando de comunicação sobre quando ele era um bebê. Então olha só que legal a citação de Agostinho nesse livro. Quando bebê, pouco a pouco começava a perceber onde estava e queria manifestar minhas vontades àqueles que poderiam satisfazê-las, e não conseguia, porque aquelas que estavam dentro e estes fora, e não podiam penetrar minha alma com nenhum de seus sentidos. Então me lançava em gestos e sons, sinais que imitavam minhas vontades, pelo pouco que podia, da maneira que podia, mas não eram realmente semelhantes. Então, quando eu ouvi isso de Agostinho, para mim foi extremamente chocante perceber que realmente comunicação é expressar como eu me sinto por dentro e fazer com que as pessoas entendam aquilo que eu quero fazer. E para um bebê, obviamente, isso não passa de desejos que ele tem e necessidades, né? Como a fome, a sede, o cocô que ele acabou de fazer na fralda. Tudo isso um bebê não sabe comunicar. E a gente, quando vai crescendo, essa demanda se torna extremamente mais complexa. Então, agora a comunicação ela não serve só para falar que eu estou com fome, mas serve para que eu possa ensinar uma pessoa. Ela serve para que eu possa vender e garantir a comissão do mês quando eu trabalho como vendedor. Ou ela também serve para me posicionar no mundo, porque se eu não deixo a minha comunicação clara, eu não estou conseguindo transmitir aquilo que eu realmente quero. E como isso é poderoso da gente entender e perceber, né? O poder da comunicação, ele vai muito além daquilo que a gente pensa realmente falar, mas vai
sobre realmente como a gente direciona aquilo para as pessoas. E uma coisa que eu já ouvi muito na minha vida é que não importa o que você quer falar, mas sim o que as pessoas entenderam. E é muito difícil para a gente admitir que por vezes a gente não comunica tão bem quanto a gente pensa que comunicaria, né? Isso é muito bizarro para mim. Eu descobri que eu tô com uma dificuldade de me comunicar absurda, muito mais do que eu gostaria. E gravar é uma forma que eu tenho de conseguir treinar isso, de colocar para fora essas questões de comunicação que me têm sido tão quistas, mas que eu não tenho conseguido partilhar com as pessoas, sabe? E essa barreira foi criada em mim há pouco tempo. Se você me conhece de mais tempo do que agora, desse momento, hoje, 2025, se você me conheceu lá para meados de 2018, 17, 2019, você sabe que eu sempre falei muito bem. E hoje essa não é uma realidade mais para mim. É uma mudança que foi praticamente uma involução, ao meu ver. Então, por ter essa dificuldade de falar como eu me sinto e de expressar aquilo que eu gostaria, eu também tenho muita dificuldade de simplesmente iniciar uma conversa com alguém. Eu tenho vergonha de iniciar conversas com as pessoas porque isso me traz uma ansiedade muito grande, que inclusive eu estou tratando em terapia. Mas o ponto maior é que eu me sinto muito chato quando eu vou falar com as pessoas, porque eu fico com medo de ser complexo, com medo de ser prolixo, com medo de não conseguir me expressar de forma clara, e isso é terrível assim para minha cabeça. Então eu estou tentando. De que forma? Falando nos vídeos, tentando conversar um pouco melhor, me policiando em como eu faço isso, escrevendo também, acho que é uma forma que tem me ajudado muito a conseguir colocar em prumo as ideias da minha cabeça para que eu possa comunicar isso de forma mais eficiente. Eu não sei se esse sentimento vai passar. Eu espero muito que passe. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Eu vou continuar tentando. Esse é meu vídeo, eu espero que você tenha curtido, que se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve aí no meu canal, me dá uma força. Se você gosta de acompanhar a minha vida, duvido que tenha muita gente que gosta, mas se você é um maluco desses que gosta de se interessar pela vida alheia, então seja bem-vindo e se inscreva no meu canal, tá bom? Até mais!